Olá pessoal, estamos com vocês aqui em mais uma resenha com Deison Monteiro no canal Deison Monteiro. Vamos falar aqui da filosofia e o que é a filosofia em si, né? A filosofia, você pode pegar ela lá da época de Platão, de Sócrates, né, de Aristóteles, enfim, lá no início de tudo. E você, para início de conversa, algumas vezes a gente pega pessoas pensadoras e a gente pergunta assim: você já leu algum livro de Sócrates? Aí a pessoa às vezes vai falar assim: olha, eu já ouvi falar em um tal, pá, né, daquela desconversada, mas Sócrates nunca fez livro, jamais. Pelo contrário, ele apenas falava das ideias dele, ele apenas pensava como que o mundo funcionava, a visão filosófica que ele tinha, e aquilo dali era escrito às vezes por Platão, às vezes por aqueles que o seguiam, e aí mais à frente viraram livros. Mas Sócrates em si não teve livro publicado e deixou qualquer coisa escrita, pelo contrário, o que ele falava era copiado. Então, o que é a filosofia em si? A filosofia, eu trouxe para você ver, por exemplo, um livro de introdução à filosofia, que é esse daqui. É um livro antigo, né, que é muito bom, e eu comprei numa livraria de sebo, amo ele de paixão. E eu li também esse aqui, ó, Mais Platão, Menos Prozac, que é um livro muito gostoso, muito bom de se ler também. Esses dois livros que falam sobre a filosofia, deixa bem claro, não tem uma verdade concreta sobre o que é a filosofia, mas a mesma sim é uma provocação contra o sistema religioso ou contra o sistema que já existe pré-estabelecido, as verdades pré-estabelecidas da ciência, da religião, de tudo, de toda a existência de qualquer coisa. Então a filosofia, eu vejo, ao meu ponto de vista, que é uma provocação a tudo aquilo que se diz ser. Enquanto o que diz ser não provar o porquê que existe, ou como existiu, ou porquê que veio a existir, vai sempre ser confrontado com a filosofia. A filosofia sempre vai se opor a toda verdade pré-estabelecida sem nada concreto. Uma vez sendo concreta aquela verdade que a filosofia duvida, então a filosofia entrega ela à ciência e às religiões, às crendices, para que então possa viver em paz, e a filosofia volta ao seu lugar normal, que é a provocação, que é chamar a atenção da sociedade, do mundo, para pensar. Para pensar no quê? Pensar se é verdade a religião, se é verdade a ciência, se é verdade aquilo que está sendo dito. E assim, uma visão global muito além do que a gente tem nos dias de hoje. A filosofia, ela tem uma visão, vamos dizer assim, debochada das verdades. Ela quer que você prove o porquê das coisas. Ela é um tipo de alfinetada, tocar na pessoa, né, mexer com a pessoa, para que fique mais fácil a linguagem. Só sei que nada sei. Não é uma palavra debochada de Sócrates, só sei que nada sei, isso me põe em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então, quando a gente se debruça sobre os livros de filosofia, a gente vê que eles fazem uma linha de pensamento sempre na mesma direção, em seguir defendendo o pensamento, o pensador, a mente humana, mostrar para o ser humano que ninguém pode estar preso a coleira nenhuma, não pode estar preso a nenhum dogma, a nenhuma tradição, a nenhuma doutrina, porque o homem em si é livre para pensar, para expor o que pensa, e pensar com inteligência, que a filosofia é a inteligência, é a sabedoria. Então, essa inteligência literária, essa sabedoria literária, ela vem de muitos anos, lá da época de Sócrates, passou pela própria palavra de Deus, a Bíblia mesmo. Tem várias partes ali que algumas pessoas introduzem ali, dizem que era a filosofia, alguns provérbios de Salomão. O próprio Jesus, o Senhor Jesus, algumas vezes falava, né, e os estudiosos
dizem que era um tipo de filosofia, de uma coisa que era, como se diz, ele falava por parábolas às vezes, e essas parábolas eram interpretadas como filosofia, né? Então, a pessoa que quer se aprofundar na filosofia, ela tem que gostar de ler, né? Tem que ler muito. Não adianta a pessoa filosofar essas filosofias populares aí que não chega a lugar nenhum. Quando você pega livros para ler de ordem filosófica, você debruça sobre o mesmo, você vai abrir um hiato de espaço entre a ignorância e a inteligência muito grande. Você vai estar 1000 anos avançado das pessoas. Costumam dizer que a gente somos um pouco de cada 5 pessoas que mais convivem com a gente. Nós temos um pouquinho de cada um. Então eu digo para você, faz um teste de 1 mês. Eu falei, faz um teste de 1 mês. Compra na livraria de sebo ou na biblioteca, você vai lá e pega livros de filosofia. Leia durante 1 mês. 1 mês, livros de filosofia. Você pode ler 2 por dia, 1 por dia, ou em uma semana, se você tem a leitura mais lenta ou seu tempo é pouco, leia 1 por semana. Mas se dedique à literatura, que você vai ver como que a sua mente vai avançar e você também vai se tornar uma pessoa bem mais pensadora. Porque, para finalizar o vídeo, a filosofia nada mais é do que não debochar só, mas também mostrar que nós somos irônicos, mas o irônico pensador, o irônico que sabe a hora de falar, a hora de se calar, porque o sábio é aquele que cora suas próprias palavras. E também quem lê cresce em silêncio, né? Eu penso assim, quem lê livros cresce em silêncio. Então a filosofia é isso, é uma mistura de deboche com ironia, até que a verdade que se diz ser verdade se estabeleça como tal, com provas concretas, para que então a filosofia deixe de debochar dessas verdades. Enquanto não, a mesma vai continuar a desafiar a ciência, a desafiar as religiões, as crendices e as tradições pré-estabelecidas pela mente humana fechada, opaca e ignorante, tentando fazer um curral de pessoas coleradas, pessoas presas a um tipo de pensamentos, a um tipo de doutrina, mas sem que ela saiba que ela é livre para pensar. E a literatura é perigosa para o sistema. A literatura é perigosa para os barões. A literatura é perigosa para os senhores feudais do poder, aqueles que querem deixar você preso ao que elas querem que você pense ou ao que elas desejam, porque elas têm um interesse pessoal delas que precisa de você. Mas quando você lê livros, você se liberta deles. E aí eles ficam para morrer com você. Literature-se já. Até a próxima. Compartilhe esse vídeo. Não se apeie de fazer o mesmo. Continue vendo os nossos vídeos no YouTube, Deison Monteiro. E vamos em frente. Valeu, galera. Até a próxima. Literatura para todos. Filosofia, idem.